Isso aí, belezinha? Compreendendo bem a noção de ato administrativo. Então nós vimos a noção inicial para vocês entenderem do que se trata o tema e os contornos iniciais. Agora nós vamos precisar ver outros temas de ato administrativo, mas aí eu já adianto. Ele tem vários assim tópicos, mas qualquer prova que você vai fazer de ato administrativo, você tem que saber bem 3 coisas: elementos, atributos e extinção do ato. Esses 3 temas caem toda hora. Então você tem que saber muito bem esses 3 temas: elementos, atributos e extinção. Nós vamos ver agora o tema chamado elementos do ato administrativo, ou também outros chamam de requisitos. É a mesma coisa, são usados como sinônimos, então depende da prova, usa requisito, depende de elemento. 90% das provas usa elementos. Mas por que elementos? Nós vamos ter que estudar, seria mais ou menos assim, nós vimos o que é o ato, para que ele serve, né? Nós vamos ter que ver agora assim, o que esse ato precisa ter, como que ele tem que ser composto, quais os elementos que ele tem que ter para ele ter validade, ou seja, para ele poder valer, para ele poder impor essas manifestações da administração, tem alguns requisitos, tem alguns elementos necessários. Então a gente precisa ver isso, o que o ato precisa ter para ele poder valer. Primeiro, é que você já vê, igual eu disse aí, do nome. Tanto do nome quanto do conteúdo. Os autores não são unânimes. A Maria Silvia e o Diogo Figueiredo chamam de elementos. O Eli e o Diógenes chamam de requisitos. O Celso Antônio chama de elementos e pressupostos. Ele faz uma divisão diferente ainda. Mas aí o que você vai ter? E mudando assim ainda, a forma que eu vou falar para vocês que tem, não são todos que têm os mesmos, que chamam, que os elementos são os mesmos para todos. Principalmente o Celso Antônio, é bem diferente a dele, né? Mas não é aí cobrada, a forma cobrada é a forma tradicional. Que forma que é essa tradicional? É a que segue a Lei de Ação Popular, que é a Lei 4717 de 65. Essa lei, se a gente tirar por ela, você vai ver o quê? Que os elementos são 5. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nós vamos ver um por um, com calma, para entender. Mas assim, não assuste você pegar um determinado livro e não está igualzinho escrito isso aqui. Porque pode dar nomes diferentes, eu disse que há uma divergência. Essa forma que eu vou apresentar é a forma que é aí que cai na maioria das suas provas, é a forma que você vai ter maior chance de encontrar, é a forma tradicional que segue a lei ali que eu disse da ação popular, né? A lei 4717. E aí o que nós temos? Nós vamos ter 5 elementos. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça, lembre-se quais são eles. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto, tá? Decorou? Então guarda, não erra isso aí. Tem gente que usa coisas para memorizar, isso é muito pessoal. Mas a expressão aí que tem bastante gente que usa é isso aqui, ó. COFIFOMOB. Eles falam, o que é o COFIFOMOB? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ok? Mas lembra, são 5 elementos. Você lembra do filme? Tem o 5º elemento, lembra? São 5 elementos que você tem que lembrar. A mão cheia, os 5 dedos, hein? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nós vamos ver um por um deles ali, mas eu já te dou uma outra diquinha aqui, que eu pessoalmente gosto, coloquei lá nos meus livros, é uma forma que eu uso para explicar e que vai te ajudar a lembrar.
que seria o quê? Não tem igual quando você estuda português, tem aquelas orações que fica fazendo aquelas perguntas para descobrir quem é o sujeito, não sei o quê. A ideia aqui vai te ajudar. Por exemplo, competência. Quem? Finalidade. Para quê? Forma. Como? Motivo. Por quê? E objeto. O quê? Então você vai ver basicamente, que a gente estudar os elementos, vai ver assim, ó. Competência, quem praticou? Quem fez o ato? Ele podia? Finalidade, para que o ato está sendo feito? Está buscando, almejando o quê? Forma, como o ato foi praticado? Motivo, por quê? O que levou a fazer o ato? Objeto, o que foi feito? Qual o conteúdo desse ato? De maneira resumidíssima, nós vamos ver isso, só que mais detalhado, tá? Então lembra esses elementos e esses pontos. Vamos para o primeiro deles aí, ó. Competência, né? Você lembra aí então que a competência, como eu falei, seria a perguntinha, o quem? Quem tem atribuição para praticar o ato? Por quê? O que é competência? É a delimitação das atribuições ao agente que pratica o ato, ou seja, quem pode fazer isso? Onde que está quem é competente, gente? Na lei. É a lei que estabelece, primeiro, que órgão faz isso, que órgão faz aquilo, e dentro dos órgãos, quem é competente para cada ato. Tanto é que os cargos não têm já uma atribuição. Então, isso é uma forma de dividir competência, porque no cargo está escrito o que faz quem ocupa aquele cargo. Tá? Então, nós vamos ter a delimitação das atribuições do agente. Então, lembra, competência, delimitação das atribuições do agente, ou seja, o que é pertinente para ele fazer. Tá bom. Né? Eu coloquei aqui que ele é requisito vinculado. Depois eu vou voltar nisso aqui para te explicar, você vai ver que vai ficar mais fácil. Mas a ideia seria assim, a gente já viu que vinculado você pode escolher, discricionário não. Que aqui seria assim, ou a pessoa é competente ou ela não é competente. Né? A ideia seria mais ou menos essa, ou ele é competente ou não é. Então, e quem é competente deve atuar. Ele não pode escolher se faz ou não o ato administrativo. Tem algumas características da competência. Ela é de exercício obrigatório, ela não pode ser renunciada, ela não pode ser transferida, não pode ser mudada, ela não vai prescrever, quer dizer que se ele não fizer, ele não vai perder o direito de fazer. Ela é improrrogável, não quer dizer que se alguém que não tem competência faz, que ele se torna competente por estar exercendo. E ela pode ser objeto de avocação e de delegação. Então, assim, por que isso tudo, gente? A característica da competência, porque ela está fixada em lei. Se a lei determina que ele tem que praticar o certo ato, ele tem que fazer o ato. Você presta o concurso, você vê lá que tem 10 atribuições lá no seu cargo. Você já sabe assim, ó, quando eu passar, eu serei competente para fazer esses atos aí. E eu terei que fazer. Eu não vou poder dizer assim, tem 10 aí, né? Eu gosto só de 2, as outras 8 eu não vou fazer não, deixa aí. Eu escolho, entenderam? Ele é de exercício obrigatório. Você não pode renunciar, eu vou abrir mão, assinar um documento que eu estou abrindo mão de fazer aquelas outras partes. Você também não pode. Eu não posso transferir. Olha, eu vou assinar um documento aqui que eu estou transferindo essa competência lá para o outro órgão. Cuidado, você pode fazer delegação. Nós vamos ver, a gente já viu lá que delegação, a autoridade superior transfere parte da competência para outra pessoa, mas é uma parcela só e é algo provisório.
não é se transferir que seria assim, ó, isso aqui não é meu, tchau, nunca mais eu vou ver. Não pode. Não pode modificar, assim, vamos trocar, eu vou parar de fazer tal coisa e vou incluir uma outra competência lá que é de outra pessoa, de outro cargo. Eu não posso mudar a competência. A competência é uma norma de ordem pública, é uma norma que está na lei, uma norma decorrendo da lei, né? Ela não prescreve que se eu deixar um mês sem fazer, não vou perder o direito de fazer. Não prorroga se eu estou fazendo indevidamente, exercendo a competência de outro agente público, não é porque eu estou exercendo que eu vou dizer assim, mas faz 5 anos que eu faço isso aí, eu adquiri o direito a fazer, agora é competência minha. Não é. Só faz o que está determinado na lei aí, né? Não pode atuar de forma diferente. Tudo bem? Tá? Então, assim, lembra em relação à competência esses principais pontos. Quem que faz e quem é que deve fazer? Quem a lei determina que o faça. Está na lei quem é competente. Essas situações, assim, tem essas características, lembrar das características, lembrar da vocação e da delegação. Como nós estamos estudando direcionado para a esfera federal, eu vou deixar para a gente ver detalhes da vocação e da delegação na lei do processo administrativo federal, que é a lei específica da área federal, e ela trata desse tema, tá bom? Muito bem. Vamos passar para o segundo elemento. Finalidade. Seria o para quê? O que a doutrina diz de definição? Fala que é o resultado que a administração pública pretende atingir com a prática do ato, que é o interesse público. Você vai ouvir, às vezes, usar a expressão que a finalidade, ela é o resultado mediato, que é imediato é para agora, mediato é mais distante, né? A longo prazo, médio prazo. Para que eu fiz o ato administrativo? O ato administrativo foi praticado, né, com a finalidade de se tutelar o interesse público. Você só fez isso para salvaguardar o interesse público. Essa é a ideia da finalidade. Todo ato administrativo tem que ser feito para tutelar o interesse público. É o que se chama que é a finalidade geral que o ato tem. Que todo e qualquer ato. Mas além da finalidade geral, o ato vai ter também a finalidade específica. A finalidade específica é aquela prevista na lei para aquela situação. Então, quando o fiscal interdita um restaurante que a cozinha está em condições imundas e corre risco das pessoas comerem e se contaminarem, ficarem doentes, essa é a ideia. Qual que é a finalidade? Para que foi feito o ato? Foi para proteger o interesse público, né? Foi para proteger que ninguém se saísse lesado dessa situação. Mas e a finalidade específica? A finalidade específica é no caso da saúde pública, a tutela da saúde pública. Percebeu? Então você tem a tutela do interesse público como a finalidade geral e que sempre tem. E a finalidade específica vai depender do tipo do ato que aí vai estar na lei. Quando é, por exemplo, segurança do trânsito, quando é feita a apreensão de um carro em condições inadequadas, né? Você vai ter a organização, né? A tutela do interesse público em relação à administração, quando ela nomeia alguém para trabalhar. Mas qualquer ato que ela faz, o objetivo maior é o interesse público. A finalidade, né, o para que feito é o interesse público. Beleza? Tá bom, vai guardando aí. O terceiro elemento é a forma.
como eu disse lá, é o como. Por quê? Fala que a forma é o elemento exteriorizador do ato administrativo. É o modo pelo qual o ato se apresenta. Então, a forma é como que esse ato tem que ser praticado. Como, porque a ideia do ato não é que ele é uma manifestação de vontade da administração. Tá. Qual é o meio específico que isso vai ocorrer? Então, o elemento forma do ato é o que diz respeito a isso. É aquele que exterioriza, é aquele que apresenta o ato para a sociedade. Né? E qual que é a forma que tem que ser adotada? Tem que ser adotada a forma prevista na lei. A lei vai prever a forma, olha, esse ato tem que ser feito por escrito, tem que ser publicado não sei na onde, entenderam? A lei que já vai dizer. E aí, só disso, a regra é que o ato administrativo é por escrito. É o preto no branco ali, o papel, né? Que é impresso, sai virtual, que seja, mas tem que estar escrito. Existem exceções, e aí você tem que lembrar, então, nem todo ato administrativo é escrito. Em regra, ele é, porque existem atos administrativos não escritos. Por exemplo, ordens verbais, gestos, semáforos. Então, o que os autores dizem que o semáforo, por exemplo, ele é um ato administrativo porque ele tem consequência jurídica, é uma ordem que é dada para o condutor de veículo não ultrapassar com aquela luz vermelha. A mesma coisa o agente de trânsito quando ele dá ordens verbais ou por gestos, determinando que a pessoa estacione ou pare. Isso é considerado pela doutrina como ato administrativo porque está manifestando unilateralmente a vontade da administração e tem consequências jurídicas, porque se desobedecer ali vai ter consequências jurídicas. Né? A Lei 9784 de 99, no artigo 22, ela traz uma mitigação, ela traz uma flexibilização dessa regra, porque ali ela diz que não dependem de forma específica. Então, porque uma coisa é o seguinte, a gente disse que a forma que o ato tem que adotar, a forma prevista na lei. Que a regra é que ele é escrito, tal. Esse artigo 22, que é do processo administrativo federal, então que vale na esfera federal, ele determina que não precisa ter uma forma específica para cada ato. Ele pode adotar qualquer uma das formas que existem aí, exceto se a lei disser, como é o caso lá do decreto que a gente viu, o decreto autônomo. A Constituição exige que ele vai dispor mediante decreto. Então não adianta ele fazer uma ordem de serviço, aquele decreto autônomo. Não adianta fazer uma portaria, ele tem que fazer um decreto, seguindo os moldes para a feitura do decreto, tá? Tudo bem? Vamos para o quarto elemento. Motivo. O que é o motivo, gente? Vamos ver a definição que você vai ver nas provas ou nos livros. É o pressuposto de fato ou de direito cuja ocorrência autoriza ou determina a prática do ato. Falando para o que quer dizer isso aí? Pressuposto de fato e de direito cuja ocorrência autoriza ou determina a prática do ato. Lembra lá da perguntinha, eu falei para vocês lá atrás que o motivo é o porquê. O que levou o ato a ser praticado? Não confunda com a finalidade. A finalidade é o para quê. Assim, você queria chegar aonde com esse ato? Proteger o interesse público lá do indivíduo que interditou o lugar, né, que está vendendo mercadoria estragada.
proteger a saúde pública, interesse público, em específico a saúde pública. Certo. Mas por que que eu fiz por que que a interdição foi feita? Aí que você tem que ver assim, ó, esse negócio que usa essa expressão, pressuposto de fato e de direito, na verdade o que você tem que ver é o seguinte, pressuposto de fato é o acontecimento, o fato que se decorreu ali mesmo. Olha, foram as condições impróprias que a gente viu lá, foi então as baratinhas andando, a carne com bichinho branco em cima, a panela suja, não sei o que, o fio aparecendo. O pressuposto de fato, então, assim, o que aconteceu? Qual é a ocorrência ali? E isso é o fato. E o direito é ver assim, o que a lei diz a respeito disso aí? O que a lei prevê quando ocorrer uma situação dessa? Então você fala, então você juntando os dois, você faz assim, bom, ó, tinha lá um monte de coisa errada lá na cozinha do restaurante, isso aí tudo forma o pressuposto de fato. E a legislação da área diz que numa situação dessa, a medida a ser adotada é a interdição do estabelecimento. Mas é a lei que diz. Então você vai juntar os dois. Então, o porquê que ele interditou o estabelecimento? Porque tinha aquele monte de coisa errada e a lei, nesse caso, manda interditar. Percebeu? Então é o que levou a fazer. Como se perguntasse, eu fiz, por que eu fiz? Ué, porque aconteceu isso e a lei diz que quando acontecer isso eu tenho que tomar tal atitude. Isso é o motivo, pressuposto de fato e de direito. Aí vem a outra metade aqui, que aí você fala, mas o que é esse negócio de que autoriza ou determina a prática do ato? Imagine o seguinte, vamos voltar, eu vou voltar naqueles exemplos que eu dei lá na aula da Lei 812, quando eu falei da discricionariedade, que eu acho que fica fácil de você visualizar. Imagine assim, aquelas duas servidoras, lembram? A Maria e a Joana. A Maria teve filho, pediu licença gestante. A Joana pediu aquela licença para interesse particular, para ela ficar 3 anos fora da administração lá, que ela queria viajar o mundo aí, sei lá. Tá bom. Você é sua autoridade administrativa. Chega o pedido, eu tenho os 2 requerimentos na minha mão. O da Maria pedindo a licença gestante e o da Joana pedindo a licença para interesse particular. Aí eu faço 2 atos. Eu faço uma portaria concedendo a licença gestante para Maria e eu faço uma outra portaria, um outro ato administrativo, concedendo a licença para interesse particular para Joana. Nos 2 atos tem que ter os elementos? Tem. Se não tiver os 5 elementos, o ato não vale. Em relação ao motivo que nós estamos vendo, qual que foi o motivo nos 2 atos? Falar o porquê que eu pratiquei. Se você pegar o da Maria, que é da licença gestante, o porquê que eu fiz o ato? Eu vou dizer o seguinte, olha, considerando o pedido que ela me apresentou, anexando a cópia lá, o documento, a certidão de nascimento, que é o fato que nasceu a criança, e considerando que o Estatuto, a Lei 812, diz que a servidora tem direito à licença nessa hipótese, eu sou obrigado a fazer o ato. Essa situação determina que eu faça o ato. Então, por isso eu fiz. Se você pegar o conceito, nesse caso seria que teve um pressuposto de fato e de direito, cuja ocorrência determinou a prática do ato. Esse é um caso. Porque nesse caso da Maria eu tenho o quê? Ato vinculado. Eu não tinha escolha em que fazer.
Já no caso da Joana, da licença para interesse particular, fala, por que você fez esse ato concedendo a licença? Porque eu tenho o requerimento que ela fez, então que é o fato, ela pedindo, e eu tenho que a lei 812 diz que é a critério da administração. Ou seja, que o direito, nesse caso, me deixa escolher o que fazer. Então eu tenho um pressuposto de fato e de direito cuja ocorrência autoriza a prática do ato. Então aí eu tenho um ato discricionário. O que eu estou querendo mostrar com isso daqui, com essas duas hipóteses? Nos dois eu tenho um motivo por que foi feito. Só que você verifica o seguinte, não tem, olha aqui que está escrito, ó. O motivo ele pode ser vinculado ou discricionário, ao contrário dos outros elementos que você viu até agora. Competência, forma e finalidade, nós vimos que eles são vinculados, que o que se diz assim, que é aquela situação e pronto. Já o motivo é ele que te entrega, é ele que é o elemento revelador, é ele que vai te dizer se o ato é discricionário ou vinculado. Como se fosse assim, ó, quem que eu tenho que apertar para contar se o ato é vinculado ou discricionário? É o motivo. O delator, o X9 aí da história é o motivo. Por quê? É ele que vai te dizer, porque é simples, é só ver. Foi feito o ato? Foi. Por que o ato foi feito? Porque aconteceu tal coisa e quando acontece tal coisa, a lei diz que eu devo fazer tal ato. Então o ato é vinculado. Por que eu fiz o ato? No caso da outra, da Joana. Porque aconteceu tal coisa e quando acontece essa hipótese, a lei me deixa escolher qual conduta fazer. Então, por isso eu fiz o ato. Aí o ato é discricionário. Tá? Então, o elemento que identifica se o ato é discricionário ou vinculado é o motivo, é o porquê, é o que levou. Na prática, quando você vê os atos administrativos, são aqueles considerandos que você vê no ato administrativo, que a autoridade escreve, considerando o disposto no artigo tal, tal, considerando isso, considerando o noticiado, as folhas tais, do não sei o quê, ela está dizendo, ó, levando em conta o que aconteceu e que manda a lei, eu tomei tal postura. Isso é o elemento motivo. Beleza? Acho que aí ficou bem, né, para você entender. Só que aí vem aquela clássica distinção e que você não pode, você tem que saber bem, não pode confundir. Motivo não é a mesma coisa que motivação. Vamos assim, motivação é você colocar no papel o motivo. Como assim? Motivação é a exposição por escrito do motivo. É a demonstração por escrito do motivo. É você botar no papel o porquê. Esse exemplo que eu disse agora, os considerandos, isso aí é a motivação. Você está pondo no papel, mostrando o que levou à prática do ato. Ah, então motivo não é a mesma coisa que motivação? Não é. Motivo é elemento do ato. Motivo é o que leva à prática do ato. Ele é elemento e sem ele o ato não vale. Motivação não é. Nós vamos ver que ela é considerada um aspecto da forma. Motivação, é possível existir ato sem motivação, que nós vamos ver já já. Mas não é possível existir ato sem motivo. Se não tiver um motivo, o ato é nulo. Vamos ver depois. Tá? Lembra isso, o elemento tem que ter. Tá bom, então motivo é o porquê que eu fiz, motivação é eu botar no papel o porquê que eu fiz? Isso. Motivação é a exposição por escrito do motivo. Aí, qual que é a diferença dessa distinção e o que nós vamos ter em relação a isso aí, né? O que nós vamos ter em relação a isso? Então, primeiro, eu quero só que você entenda isso, que aí na sequência eu vou fazer a distinção. Mas por hora, guarda isso. Motivo e motivação são distintos. Motivo, elemento do ato, por que foi feito. Motivação não é elemento, é o colocar no papel o motivo, é mostrar o motivo, tá? Isso vai ter diferença.
Na próxima aula eu vou mostrá-la para vocês. Até mais.